Imagine uma sala tomada por policiais, arqueólogos e jornalistas. No centro dela, um sarcófago recém-apreendido escondia uma descoberta que prometia mudar a história antiga. Dentro havia um caixão de madeira cuidadosamente ornamentado. Sob a tampa, repousava uma mulher envolta em faixas, usando uma máscara dourada e acompanhada por uma placa de ouro coberta por inscrições em escrita cuneiforme. O texto afirmava que aquele corpo pertencia a Rodogune, apresentada como filha de Xerxes I, um dos reis mais conhecidos do Império Aquemênida. Se aquilo fosse verdadeiro, o mundo estaria diante da primeira múmia persa já encontrada. Museus disputariam sua posse, livros precisariam ser reescritos e uma antiga civilização revelaria um costume funerário jamais documentado. Mas havia um detalhe inquietante. Quanto mais perfeita parecia aquela descoberta, maior era a sensação de que alguma coisa não se encaixava. Antes de continuar, aproveite para deixar o seu gostei. Isso ajuda o canal a continuar investigando histórias como esta. Agora acompanhe cada pista, porque no fim, talvez o maior mistério nunca tenha sido a múmia, mas a mulher escondida dentro dela. A história ganhou repercussão mundial em outubro de 2000, quando a polícia do Paquistão apreendeu o sarcófago durante uma investigação sobre tráfico de antiguidades na região de Karan, no Baluchistão. Poucos dias depois, a descoberta foi apresentada ao público e rapidamente chamou a atenção de pesquisadores, governos e colecionadores. O conjunto parecia convincente em todos os detalhes. O sarcófago de pedra protegia um caixão de madeira. Sobre o corpo havia uma máscara dourada, cuidadosamente trabalhada. A placa de ouro trazia uma inscrição que identificava a mulher como Rodogune e afirmava que ela era filha de Xerxes I. Embora Rodogune seja uma princesa histórica conhecida, sua genealogia não é completamente documentada, e a inscrição era a única ligação entre aquele corpo e a família real. Ainda assim, durante alguns dias, a possibilidade de uma descoberta sem precedentes parecia real. Afinal, se fosse autêntica, aquela múmia preencheria uma enorme lacuna na arqueologia do Império Aquemênida. Enquanto a notícia se espalhava, a disputa pela posse do artefato começou quase imediatamente. Irã, Paquistão e o governo talibã reivindicavam direitos sobre a múmia, cada um apresentando argumentos históricos e territoriais. Nos bastidores, porém, outra investigação seguia um caminho muito diferente. Em vez de discutir quem deveria ficar com a descoberta, alguns especialistas passaram a perguntar se ela realmente merecia ser chamada de descoberta. A primeira impressão era favorável à autenticidade, mas bastou uma análise mais cuidadosa para surgirem pequenas inconsistências. O detalhe mais importante estava justamente na placa de ouro, considerada a principal prova da origem da múmia. Linguistas identificaram erros incompatíveis com um documento produzido durante o período Aquemênida. Além disso, partes do texto reproduziam trechos conhecidos da inscrição de Berriston, um monumento mandado gravar por Dario I séculos antes. A placa deixava de parecer um documento antigo e começava a lembrar o trabalho de alguém que copiara fontes históricas conhecidas para construir uma falsa identidade. Essas dúvidas cresceram quando outros elementos do conjunto passaram pelos mesmos exames. O caixão de madeira também apresentava características incompatíveis com a época atribuída ao corpo. A forma como a mulher havia sido preservada imitava práticas antigas, mas utilizava técnicas modernas. Nenhuma conclusão definitiva havia sido alcançada, porém, cada novo resultado enfraquecia a hipótese de uma princesa persa preservada durante mais de 2000 anos. O cenário começava a mudar silenciosamente. A pergunta já não era apenas se aquela múmia era autêntica. Outra dúvida, muito mais perturbadora, surgia diante dos investigadores. Se a inscrição havia sido produzida para convencer especialistas e os objetos pareciam recentes, quem era a mulher escondida sobre aquelas faixas? A resposta dependia de um exame que nenhum falsificador conseguiria manipular depois de concluído.
Foi nesse momento que entrou em cena uma voz que meses antes já havia demonstrado desconfiança. Antes mesmo da apresentação oficial da múmia, fotografias do achado haviam sido oferecidas ao Metropolitan Museum, em Nova York. Entre os especialistas que analisaram aquelas imagens estava o arqueólogo Oscar White Muscarella, conhecido por seu trabalho no combate ao tráfico internacional de antiguidades. Ao observar detalhes do conjunto, ele concluiu que havia indícios suficientes para suspeitar de uma falsificação cuidadosamente planejada. Na época, sua avaliação recebeu menos atenção do que o entusiasmo provocado pela descoberta. Agora, porém, cada nova análise parecia aproximar a investigação das dúvidas levantadas por ele. Mesmo assim, ainda faltava responder à pergunta mais importante. A múmia escondia apenas uma fraude arqueológica ou também escondia um crime muito mais recente? Em Karachi, a arqueóloga Asma Ibrahim coordenou a etapa mais decisiva da investigação. A múmia foi submetida a tomografias, exames radiológicos e uma autópsia completa. Até aquele momento, todas as suspeitas se concentravam nos objetos que cercavam o corpo. Agora, pela primeira vez, o próprio corpo passaria a responder às perguntas. O resultado surpreendeu até mesmo os especialistas envolvidos no caso. Sob as faixas, não estava uma princesa do século V a.C., mas uma mulher que havia vivido em tempos recentes. Os exames mostraram que os órgãos internos haviam sido removidos e que a cavidade abdominal fora preenchida com substâncias químicas para imitar um processo de mumificação antigo. Em vez de revelar uma tradição funerária desconhecida do Império Aquemênida, aquelas técnicas demonstravam uma tentativa moderna de reproduzir a aparência de uma múmia. O caso deixava definitivamente o campo da arqueologia para entrar no território da investigação criminal. Ainda havia, porém, uma pergunta capaz de mudar completamente o rumo da história. Quando aquela mulher havia morrido? A resposta veio de um exame impossível de ser enganado pela aparência do sarcófago ou pelo brilho do ouro. Anos depois, a datação por carbono 14 revelou que a morte ocorrera entre 1994 e 1996. A ciência não estava datando a fraude, mas a própria morte da vítima. Bastaram esses resultados para destruir qualquer ligação entre o corpo e a família de Xerxes I. A suposta princesa persa jamais existira dentro daquele caixão. O corpo era moderno. A inscrição havia sido produzida para sustentar a farsa. O caixão e os demais elementos também pertenciam a uma fabricação recente. Em poucos exames, uma descoberta que prometia reescrever a história transformou-se em uma das maiores falsificações arqueológicas já investigadas. Foi justamente nesse momento que surgiu o aspecto mais perturbador do caso. Durante as análises forenses, investigadores passaram a considerar a possibilidade de que a mulher tivesse sido assassinada antes de ser transformada em uma falsa relíquia histórica. Essa hipótese nunca foi comprovada, mas também jamais pode ser descartada. Outra possibilidade seria que o corpo tivesse sido obtido após sua morte, embora não existam evidências suficientes para confirmar esse cenário. Enquanto a investigação tentava reconstruir a origem da vítima, surgiu o nome de Sharif Shah Baki, que alegou ter encontrado a múmia depois de um terremoto no Irã. Seu relato, no entanto, nunca foi corroborado por provas independentes. Da mesma forma, embora o caso tenha começado em uma investigação sobre tráfico de antiguidades, os responsáveis pela fraude jamais foram identificados de forma conclusiva. Cada resposta obtida pela ciência parecia abrir uma nova pergunta para a polícia. Hoje, existe consenso sobre os principais fatos desse caso. A múmia persa não pertenceu à família real Aquemênida. A inscrição de ouro fazia parte da própria falsificação e não representa um documento histórico autêntico. A mumificação foi realizada recentemente para criar a aparência de uma relíquia antiga, e o corpo pertenceu a uma mulher moderna. Ao mesmo tempo, algumas perguntas permanecem sem resposta. A identidade da vítima continua desconhecida. A suspeita de um possível homicídio nunca foi solucionada e os responsáveis por planejar toda a fraude desapareceram antes que a investigação pudesse reconstruir completamente os acontecimentos.
Em 2008, depois de permanecer anos sob custódia das autoridades, os restos mortais da mulher receberam um sepultamento digno, encerrando apenas uma parte dessa história. Talvez a maior descoberta desse caso nunca tenha sido desmascarar uma falsa princesa persa. A ciência cumpriu seu papel ao revelar que a inscrição era fraudulenta, que os objetos eram modernos e que o corpo não tinha mais de 2000 anos. Linguistas, arqueólogos, médicos legistas e especialistas em datação reconstruíram uma verdade que parecia impossível no início da investigação. Ainda assim, o mistério mais humano permanece intacto. Quem era aquela mulher? Como seu corpo foi parar no centro de uma fraude capaz de enganar especialistas do mundo inteiro? Talvez essa resposta jamais apareça, e é justamente isso que torna a história da múmia persa tão inquietante. A arqueologia resolveu o enigma da falsa relíquia, mas nunca conseguiu devolver um nome à verdadeira vítima. Se você gosta de investigações como esta, continue com a gente no próximo vídeo, porque a história do navio Mary Celeste mostra outro caso em que as evidências existem, mas a resposta principal continua desaparecida até hoje.